Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos da base trabalhadora, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o médico radio-oncologista, Dr. Daniel Pschibs, que faz parte da equipe da Radioserra, que é o Centro Regional de Radioterapia. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Olá, doutor Daniel, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Olá, Carla, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou honrado em estar participando com vocês aqui desse programa. Eu que agradeço. Vamos começar pelo básico, doutor Daniel. Assim, afinal de contas, o que é um câncer? Bom, acho que o jeito mais simples de explicar o que é o câncer uma desordem, né? Uma desorganização na forma de crescimento e replicação das nossas células. As nossas células são aí as constituintes dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, e a célula ela tem um ciclo de vida. Ela se reproduz. É mais ou menos como a gente faz na população. A gente tem filhos, e os filhos têm filhos e netos e assim por diante. As células é muito parecido. O grande problema é que, algumas das vezes, por diversos motivos, essas células elas entram num ciclo de desorganização desse crescimento. E essa desorganização ela pode ser maligna, ela pode ser do mal. Esse crescimento desordenado é chamado de neoplasia, de câncer. Maravilha. Um tempo atrás, eu tive o prazer de fazer uma entrevista aqui para o Trabalhador em Foco e uma coisa me chamou muito a atenção numa fala de um outro radio-oncologista, Dr. Paulo César Canari. Ele falou para a gente, deve ter mais ou menos uns 2 anos essa entrevista, mas eu nunca me esqueci e queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Ele falou para mim e para o nosso telespectador de casa que todas as nossas células morrem. Em algum momento elas entendem que elas estão velhas, que elas passaram da época e elas morrem. E nessa mesma fala, ele falou que as células das neoplasias malignas não morrem. Essa é a grande questão quando a gente fala em câncer? Acredito que sim. Acho que esse é um dos grandes pontos do câncer, né? Todo problema precisa de uma solução. Talvez a grande jogada a favor do câncer é que ele tem muito problema com muitas soluções que ele consegue driblar as que a gente arranja. Então, quando você pensa em morte da célula, por exemplo, o câncer consegue se esquivar de maneiras de morrer automaticamente, se perpetuando. Isso é muito ruim. Isso faz com que a doença, né, esse erro de desordem de crescimento se permaneça e assim por diante. Então, em vez daquilo ser uma coisa autolimitada, quer dizer, aquilo mesmo parar pela própria natureza, ele não para, né? Então, esse é um grande problema. E quando você tem 2 que não param, esses 2 fazem 4, que esses 4 fazem 16 e assim por diante. Fantástico, maravilha. Falamos e entendemos um pouquinho do que é esta coisa que, em via de regra, tanta gente ainda tem medo de falar até o nome, né? A gente tem essa coisa, as pessoas parecem que têm medo de falar câncer, quiçá quando a gente começa a dividir. Contudo, estamos no mês de novembro, que é um mês que ressalta a prevenção com relação ao câncer de próstata. Vamos dar um passo atrás. Antes de falar do câncer de próstata, queria que você me explicasse o que é a próstata e qual é a função dela no organismo dos homens. Bom, a próstata é um órgão que fica na região da pelve masculina, né? Então, só os homens têm próstata, mulher não tem próstata. Ela é uma glândula. Então, como glândula, ela produz algumas coisas. Então, nos homens, a capacidade dela é de responder a um estímulo de um hormônio, a maioria das vezes no homem, a testosterona, e esse estímulo da próstata, ele faz com que a produção de líquido espermático, a produção de enzimas,
forneça para dentro do nosso desenvolver do ser humano masculino ao longo do tempo e que permita com que a gente consiga ter um líquido espermático, um esperma fluido e que é essencial para que nos atos sexuais a gente consiga aí ter uma boa taxa de reprodução, para que o espermatozoide chegue no óvulo e ocorra a fecundação e assim a gente vá perpetuando a nossa espécie. Ela é um órgão relativamente pequeno, relativamente que não traz muitos problemas, porém, como todos os órgãos suscetíveis a estímulos hormonais, ela pode um dia ter uma desordem de crescimento, né? E aí sim formar um câncer. O mais interessante da próstata é que ela é aí mais ou menos de um formato de uma pera invertida, né, com a ponta fina para baixo. E a próstata, ela tem um íntimo contato com o reto, né? Então com o final do intestino do homem, tanto que a gente vai falar mais para frente, mas o toque retal é uma das maneiras de examinar a próstata. E a nossa uretra, quer dizer, o nosso canal que sai da bexiga para o pênis e para daí mandar o xixi, né, para fora do nosso corpo, ele passa literalmente no meio da próstata. Ele corta a próstata no meio, causando alguns dos sintomas que a gente também vai falar para frente. Que legal! Isso eu nunca soube. E olha que é coisa de divulgar. O Novembro Azul já passa pela minha vida há mais ou menos uns 10 anos. Mas então, entendemos câncer, entendemos próstata e função. Vamos lá, câncer de próstata. Afinal de contas, quais são os principais sintomas, então? Olha, o câncer de próstata é um dos cânceres que tem assim, sintomas muito... que não existe uma prevalência muito grande. Então, não é todo mundo que vai sentir alguma coisa. A grande verdade... A grande verdade é que a maioria dos pacientes que chegam para a gente tratar, eles falam, nossa, se ninguém me falasse, eu não ia saber que eu estou doente, né? Então não é um paciente que chega com vômitos ou com convulsão, ou então que chega com uma disfunção erétil, ou que tem uma diarreia ou alguma coisa assim, a não ser em casos excepcionais e avançados. Mas na maioria das vezes, o câncer de próstata ele é confundido com uma outra entidade também da próstata, que se chama hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento desordenado da próstata sem ser maligno, quer dizer, ele não é um câncer. E os sintomas são muito parecidos, então é aquela frequência urinária com aquele jato um pouco, com menos força de jato urinário, a gente chama isso de sintomas urinários baixos, né? Às vezes, até mesmo a vontade de fazer xixi muito mais aumentada, mas quando vai fazer o xixi, já não sai com tanta força, ou já não sai com tanto volume. Então, essa realmente é o sintoma mais clássico, né, do paciente que chega com câncer de próstata. Perfeito. Só que, visto que os sintomas não são muito tangíveis, ou seja, eles não são muito práticos de se entender, a gente entende, então, que o diagnóstico não pode esperar essa sintomatologia, né? Se a gente está falando só de um xixi diferente, de uma coisa que você não percebe direito, diferente de quando a gente fala, por exemplo, em alguns casos de câncer de mama, que você sentiu um nódulo, você viu o bico invertido, você viu uma secreção estranha saindo, tem uma vermelhidão, tem uma coceira, ou seja, são coisas que são mais perceptíveis aos olhos de todo cidadão normal. Com relação à próstata, ao que me parece, essa sintomatologia não é tão rígida. Sendo assim, a gente precisa cada vez mais falar de uma questão que para o homem parece que é um problema, que é a questão do acompanhamento em saúde, que é da questão do diagnóstico precoce. Tô certa, doutor? Com certeza. Além da gente ter inúmeros estudos que comprovaram que descobrir qualquer câncer, em específico aqui o câncer de próstata, antes aumenta a sobrevida, quer dizer, aumenta a taxa de cura. O câncer de próstata é realmente um câncer silencioso, um câncer quietinho. Mas o que eu acho mais legal é que é um câncer que caminha relativamente devagar e que te dá a chance de curar, quer dizer, de exterminar esse câncer muitas vezes. Então, o que a gente descobriu? Que os pacientes, todo homem, né? O homem, o que mais faz um homem ser homem
assim, no sentido orgânico da palavra, é realmente a testosterona. A testosterona é o hormônio praticamente do homem, né? Então, é o hormônio que traz a virilidade, que traz a libido, é o hormônio que nos dá a força muscular, que cresce a barba, que deixa a pele um pouco mais grossa, a voz. A testosterona nos faz isso. E nós produzimos testosteronas em níveis altos, baixos ou, né, variando dentro dessa margem até o final dos nossos dias, né? O homem, ele entra numa andropausa, mas ela não para de produzir. A gente diminui muito. Essa constante produção da testosterona estimula a próstata até o fim dos dias. Então, nós sabemos hoje que a próstata sempre está estimulada. Agora, se a próstata sempre está estimulada, nós precisamos descobrir se existe uma chance pequena ou não dessa próstata ter uma doença de desordem, que é o câncer. Então, descobrimos ao longo dos tempos que nós precisamos fazer o que a gente chama de screening, né? Que é procurar ativamente nos pacientes que têm um risco maior. Então, homens mais que 50, 55 anos, a gente tem que procurar. Antigamente era muito mais indicado, claro, o toque retal e o exame do toque retal, onde você se sentia caroço, você sentia um nódulo na próstata, uma próstata mais endurecida. Porém, com a tecnologia, com a globalização, com o avanço dos exames, a gente viu que detectar um PSA mais alto fez muita diferença, porque nem todo câncer de próstata era um câncer que se mostrava com um nódulo endurecido no toque retal. Além de tudo, é muito menos invasivo. O toque retal não é um exame agradável para ninguém. Então, o screening pelo PSA tem se tornado muito mais efetivo e muito mais prevalente. Mas ainda assim, o toque retal ainda é usado, ainda é necessário, não foi excluído, né, dessa nossa margem. Só para eu fazer um adendo aqui do que eu falei, o PSA, né? O PSA Ótimo. hoje eu imaginei que você talvez fosse me perguntar. Então, Era exatamente isso que eu ia falar. O PSA, ele é um produto que a nossa próstata, nossas células da próstata, ela consegue ser captada. Então, a sigla de PSA, ela significa antígeno prostático específico. O que é isso? É literalmente uma molécula, né, que consegue ligar naquelas células de próstata que elas estão produzindo. A gente consegue detectar isso dentro dos exames. Então, quanto mais células de próstata, mais PSA está sendo produzido. Quanto menos, diretamente proporcional, menos PSA produzido. Então, a gente descobriu que o PSA ele não necessariamente está aumentado em ocasiões de câncer. Então, andar de bicicleta, massagem prostática, pós-exame do toque retal, orgasmo, ter acabado de ter o ato sexual, são coisas que aumentam o PSA, né? Aumentam muito o PSA. A grande questão é fazer uma medida de PSA onde você já não está nessas situações e o PSA está subindo. Aí sim, aí o PSA torna-se preocupante. Ele é diagnóstico? Não, o PSA não é diagnóstico. Um PSA aumentado não significa nada sem ter feito o resto dos exames. Uma biópsia, uma ressonância, um ultrassom, esses sim, exames confirmatórios de qualquer doença, uma delas o câncer, porém não necessariamente um PSA aumentado é um diagnóstico de câncer. Perfeito. Mas o PSA aumentado é um indício de que é necessário iniciar um processo de estudo a respeito daquele resultado? Com certeza absoluta. Então, claro que na população que é mais prevalente, que são os homens aí acima de 55, 60 anos, sim, esses homens precisam sempre investigar, ainda mais quando o PSA está acima do limite do normal, que é mais ou menos até 4, né, hoje na maioria dos laboratórios. Então, sim, tem que investigar, tem que acompanhar, tem que seguir com o seu médico, urologista, oncologista, muitas vezes clínico geral. Agora, um PSA o PSA alto numa jovem também é preocupante, né? A gente tem que descobrir por quê. Então, muitas das vezes é uma ocasião dentro da normalidade, mas tem que ser acompanhado. Perfeito. Quando a gente fala de exame de PSA, a gente está falando de um exame que tem relação com o hormônio e toda essa questão. E aí vem a pergunta, a gente está falando de um exame de sangue, não é isso?
Porque, assim, Um exame eu de tenho sangue. problema de tireoide. Então, eu sei que para poder entender o meu T3, T4, TSH, eu preciso fazer os meus exames de sangue periódicos. É a mesma coisa com relação ao PSA, ou seja, simplesmente um exame laboratorial de sangue. Exatamente. É simples como coletar sangue. Maravilha. Quando a gente fala de câncer de próstata com diagnóstico razoavelmente precoce, a gente pode pensar em taxa de sobrevida? Como é que é essa taxa hoje no Brasil? Quantos por cento das pessoas diagnosticadas conseguem solucionar? Então, hoje no Brasil, na verdade, hoje no mundo, né, é muito parecido os números do câncer de próstata. O câncer de próstata, que nem eu disse, é um câncer que dá para ser diagnosticado preventivamente, né? Então ele faz parte de um grupo de algumas doenças de câncer seletas que vão para screening, né? Então o paciente ele tem que fazer o screening igual a mulher faz da mama e do colo de útero. O câncer de próstata ele é um câncer que entra em screening, então e ele nos dá a chance de curá-lo muitas vezes, igual eu falei. Hoje a gente sabe que os estadios iniciais do câncer de próstata são curados em 98, 99% das vezes. Né? É muito bom. Um pouco mais avançado, já o câncer que já é mais, a gente chama de localmente avançado, a taxa de cura gira em torno de 90, 93%. O interessante é que mesmo os pacientes que falham o tratamento, quer dizer, os pacientes que não vão conseguir chegar nessa cura, eles ainda têm uma taxa de resgate, né, de tentar tratar de novo e curar, que fica para cima dos 75%, 80%. Claro que cada caso é um caso, a natureza não é uma matemática certa, mas sim, é um câncer de alta facilidade de controle e cura. Certo. Todas as questões de ordem biológicas, né? Quando a gente está falando do nosso corpo, a gente está falando de coisas muito qualitativas, né? Cada indivíduo tem o seu perfil e o seu tratamento e a sua dosagem e todas essas questões. Mas a gente precisa de números quantitativos para que a gente até mesmo consiga acreditar que, assim, nossa, estou com câncer de próstata. Isso não é uma sentença de morte. Pelo contrário, numericamente, hoje é uma sentença de que você vai fazer um tratamento e se recuperar. Não é verdade, doutor? Exatamente, exatamente. Hoje, eu acho assim muito interessante que a maioria dos pacientes que chegam com câncer de próstata no meu consultório, eles sentam aqui muito apreensivos, né? A doença, o nome câncer carrega um fardo muito grande, né, no indivíduo, tanto psicológico, quanto social, quanto familiar. Então, o paciente ele chega muito nervoso. Uma das coisas que eu gosto de falar, claro, na maioria dos pacientes, é que eu não posso dar certeza de nada, mas que muito provavelmente você não vai morrer disso. Né? Quando você coloca os números na mesa, eu falo, é mais fácil você ser atropelado na rua do que morrer do câncer que você tem hoje. Então, os pacientes realmente, a gente vê que eles relaxam um pouco, porque o mais, assim, tirando isso, os tratamentos que a gente vai falar para frente são tratamentos praticamente factíveis, tratamentos que não te lesam, tratamentos que não te mudam muito a vida, tratamentos que, na maioria das vezes, são tratamentos quase que não muito invasivos e cada vez menos invasivos, mas que resolvem o problema. Então, realmente, os pacientes gostam de ouvir números, querem saber, né, de, pô, será que eu vou ficar bem? Será que vai dar tudo certo? E o câncer de próstata é das doenças que a gente consegue dar esse feedback positivo muito bom. Perfeito. Então, vamos falar de tratamentos. Quando a gente fala de câncer de próstata, ou melhor, quando a gente fala de câncer, a gente está muito acostumado a ouvir de quimioterapia e de radioterapia. Queria que você falasse brevemente sobre quimioterapia, para ressaltar, e sobre a radioterapia, sobre que é a sua especialização. Então, quimioterapia o nome já diz, é um tratamento químico, né? É um tratamento que envolve um composto químico, um remédio, que vai tratar a doença. A
radioterapia é um tratamento com radiação. Então, é um tratamento onde a gente consegue usar a radiação para matar as células, tá? A quimioterapia, ela tem uma peculiaridade. Ela é um tratamento relativamente pouco específico. Ela é um tratamento que o remédio vai no sangue, na maioria das vezes, né? Existem outros tipos, mas a maioria das vezes é um tratamento que vai no sangue e que vai para o corpo todo, da ponta do cabelo até o dedão do pé, né? Isso É que um o cabelo tratamento... cai, por isso que vomita? Isso, mas o cabelo não cai em todas e o cabelo não vomita também. São alguns Nem todas compostos. as pessoas vomitam. Não, existem compostos e compostos. Hoje em dia, a gente consegue administrar junto com a quimioterapia remédios que seguram os efeitos colaterais, né? Então, você falou, por exemplo, do enjoo, do vômito. A gente já faz remédio junto com a quimio para que não dê isso. Mas não é toda quimio que dá, não é toda quimio que cai cabelo, na verdade é a grande minoria, né? Então, Cabelo assusta. Todo mundo eu acho pensa no cabelo. Mulher, então, nossa, perdeu o cabelo. Como assim, doutor? mas o Mas cabelo faz parte volta, disso. né? O cabelo volta. E acho que o mais legal é que a gente teve, principalmente aqui no Brasil, uma popularização da ideia de cair o cabelo depois da novela, né? Então, a novela da nossa época, eu esqueci o Sim. nome da novela, mas Laços de Família. Tá Eu falo reprisando que agora à tarde na Globo. Tá tá? ótimo. Tá super na moda o que você tá falando. Tá reprisando Então, agora. Agora, na reprise, ela ainda não raspou o cabelo. Eu tenho 20 anos, eu era adolescente. Não, e assim, é uma coisa que marcou muita gente, né? Foi realmente, sim, um espetáculo de atuação e de cena e etc., mas marcou muita gente como a ideia de que aquilo era o câncer, né? E, então, a quimioterapia é isso, né? Ela é um tratamento que vai para o sangue para tratar tudo, para evitar que exista a possibilidade das coisas terem se espalhado e ter um controle. É claro que cada doença tem a sua quimioterapia, cada quimioterapia tem a sua peculiaridade. Mas a quimioterapia traz efeitos colaterais que são do corpo inteiro. Anemia, fraqueza, às vezes um enjoo, náusea, pode sim cair o cabelo, pode dar as unhas ficarem quebradiças, choque nas extremidades. São efeitos sistêmicos. A radioterapia é ao contrário. A radioterapia é um laser, onde eu consigo mirar e acertar só o que eu quero. Radioterapia já foi um tratamento que tinha muitos efeitos colaterais antigamente e que hoje, com a alta tecnologia, a gente consegue diminuir os efeitos colaterais para quase que nada, né? O paciente de câncer de próstata hoje tem relativamente poucos efeitos colaterais com a radioterapia, quando ela é bem feita, com alta tecnologia, mas o mais interessante da radioterapia é a possibilidade de proteger o que não precisa ser tratado. Então, a radiação, ela causa um dano no DNA das células e as células morrem, né? A partir disso, a gente consegue hoje mirar aonde a gente quer. Então, a próstata é tratada na próstata, outras doenças, o colo de útero é tratado o colo de útero, a mama é tratada a mama. E o que precisa ser feito, né? Então, é um tratamento que a gente chama de um tratamento local. Muitas vezes a gente precisa de combinações de tratamentos, sejam eles químio, rádio, hormonioterapia, cirurgia, psicologia, yoga, não importa. Mas são tratamentos multi, né? São tratamentos que envolvem times de diferentes especialidades. Mas a radioterapia acaba sendo a especialidade onde eu atuo, onde eu pratico. Acho fantástico, acho que a tecnologia que a gente tem hoje é maravilhosa. Eu acho uma coisa sensacional, assim, eu poder hoje entregar um tratamento que eu não encosto no paciente e resolvo um problema. Interessante. Eu sempre, quando penso em radioterapia, me lembro que cada tumor tem o seu desenho, né? E que se a gente fizesse uma impressão em 3D, cada um teria seus detalhes, suas nuances, né? Sua configuração. E com a radioterapia em alta precisão, hoje, você consegue deixar uma margem de 1 milímetro de segurança e atingir só aquele tumor. E aí eu acho que isso é a grande evolução no tratamento, né?
entender que cada pessoa é uma, entender que a gente tem que tratar só aquele problema para não gerar possíveis danos colaterais no restante do nosso organismo, que, em minha opinião, como jornalista, é extremamente complexo. Ô maquininha cheia de detalhes que é o corpo humano. Mas, doutor, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você me falasse alguns mitos para a gente jogar eles para o chão e finalizar o programa de hoje. Bom, acho que o maior mito do tratamento hoje do câncer de próstata em relação à radioterapia é que o paciente pode ficar radioativo, né? Então, aquela ideia do X-Men, né? O paciente entra na máquina, sai de lá achando que vai encostar nas pessoas e que vai estar transmitindo radiação. Então, radioterapia não é coronavírus, radioterapia não é X-Men. O tratamento é extremamente direcionado e ele é um interruptor. Você deita, a máquina gira em torno de você enquanto ela está ligada, a radiação está ocorrendo. Quando ela desligou, a vida segue normal, né? Os efeitos acontecem a nível celular, mas você não está transmitindo radiação. Acho que esse é um dos grandes mitos da radioterapia. Outro mito que eu acho que, eu não diria que seja um mito, mas que está caindo, é a ideia da radioterapia queimar, né? O câncer de mama, que é um câncer que usa muita radiação, né, no tratamento, ao longo dos anos veio mostrando com que a pele da mama era tratada e realmente queimava. O câncer de próstata tem uma pegada muito diferente, né? É muito difícil a gente ver os pacientes sentirem algum grau de radiodermite, que é essa queimadura pela radiação, mas sim, a pele sofre sempre um pouco mais por ser a primeira barreira de entrada da radiação no corpo. Hoje a tecnologia permite que a gente trate somente a próstata e a vesícula seminal, que é um órgão adjunto, né, da próstata, e que os efeitos colaterais sejam muito pequenos. Então, essa queimadura, isso já caiu, né? Isso já caiu. E acho que talvez para finalizar em termos de mito e curiosidades, eu gosto sempre de lembrar que o nosso organismo, ele é genial. Então, a próstata, ela é um órgão que por muitas das vezes a gente nem lembra, mas que deve ser cuidado, né? Não é um olho, não é o cérebro, às vezes não é uma articulação, mas a próstata vem a calhar de um problema, né? Em muitas das vezes. E que né? Não é todo mundo que tem a chance de dizer que está curando um câncer. Então, eu sempre pego muito nessa tecla de que o câncer de próstata, ele dá a chance de você matar ele, várias vezes. Isso é muito interessante. Então, estar assíduo no tratamento, estar consciente da profilaxia, de ir atrás, de fazer screening, de ir no urologista, de fazer o seu check-up anual, é muito importante. Maravilha. Doutor Daniel, muitíssimo agradecida pela gentileza de despender o seu tempo no meio dos atendimentos para conversar com a gente do Trabalhador em Foco. Foi um grande prazer. Espero que o nosso telespectador de casa tenha aproveitado as informações que a gente compartilhou, que foram de forma extremamente suave, para que a gente entenda que é necessário sempre buscar acompanhamento médico, saber o que está acontecendo com o nosso corpo, para, se rolar um câncer, a gente conseguir solucionar o mais rápido possível. Obrigado você e o pessoal de casa. Quero que saibam que eu e a equipe aqui da Rádio Serra estamos sempre dispostos aí a ajudar para o que vocês precisarem. Grande abraço, muito obrigado. Obrigada. E até ano que vem. Talvez antes. Tem um monte de cor o ano para a gente falar de um monte de neoplasias. Obrigada de verdade. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse programa Trabalhador em Foco. Eu volto em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.